Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o pastor Valmir não está aqui, mas está bem. Amém? É aniversário de um grande amigo dele, um pastor, e ele está hoje lá nessa igreja, cumprimentando o bispo Ademir, não é? É um bispo. Eu queria trazer uma palavra para você nessa manhã, e queria começar perguntando a você, que palavra poderia definir o alvo da sua vida? Pensa aí, que palavra poderia definir o alvo da sua vida? Sucesso? Talvez fosse essa palavra. Felicidade? Conforto? Prosperidade? Reconhecimento? Diversão? Que palavra dessas, ou talvez as que você está pensando aí, elas definem a sua vida, ou elas direcionam a sua vida? E falando a respeito disso, eu queria dizer que a maneira como você responde essa pergunta que eu fiz, ela vai revelar qual é o fator determinante que faz com que você caminhe, com que você decida, com que você se envolva para atingir essas metas, esses objetivos. Nós todos temos um princípio que determina o caminho para onde nós estamos indo. Todos temos metas. Quem caminha sem meta, eu conheço um youtuber que ele diz assim: quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, não é? Mas eu creio que cada um de nós tem um objetivo, cada um de nós tem um alvo na nossa vida. E pensando nisso, o que eu queria trazer para vocês essa manhã são exatamente duas atitudes ou duas diretrizes que eu penso, e a palavra de Deus diz, que devem dirigir as nossas vidas. A primeira delas, que nós podemos usar, que define isso, são apenas duas, mas a primeira é priorizar o reino de Deus. Repita comigo: priorizar o reino de Deus. Não é isso? O que diz lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33? Mateus capítulo 6, versículo 33. Diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha que palavra tremenda. Se você priorizar o reino de Deus, se você tiver prazer em Deus, se você colocar Deus como centro da sua vida, o que Jesus está dizendo aqui é que todas as suas necessidades serão supridas. Que tudo aquilo que você precisa será providenciado por Deus para a sua vida, né? Se você abrir a Bíblia e ler o Salmo 1, você vai ver que se você der crédito, se você se agradar, se você desejar no seu coração cumprir a palavra de Deus, se você desejar isso, tudo que você fizer, Deus vai fazer prosperar. Tudo que você realizar na sua vida, diz lá o salmista, que você vai ser bem-sucedido. Então está aí, para quem quer sucesso, não é? Para quem quer caminhar e ter prosperidade, né? Para quem quer caminhar e até receber reconhecimento, essa é uma palavra. Lá em Isaías, profeta Isaías capítulo 2, versículo 19, vai dizer assim: se quiserdes, é uma decisão sua, e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Aleluia. Então, o que eu penso aqui, o que passa na minha mente? Que se eu tomar a decisão de ouvir a Deus, e esse ouvir aqui, ele tem um cunho de obediência, ou seja, se eu conheço a Deus, conheço a sua vontade, e eu procuro fazer a sua vontade, então eu vou comer o melhor dessa terra. Alguém aqui deseja comer o pior da terra, não? Todos nós queremos o melhor para nós,
queremos o melhor para a nossa família, para os nossos filhos, queremos o melhor para a nossa vida profissional, nós desejamos sempre o melhor, não é isso? Então, nós temos que buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, em primeiro lugar, né? Esse é o início, é o caminho. E quando você abre a sua Bíblia nesse texto, lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 25, será que a gente pode colocar aí? Não, deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. É que aqui eu demoro um pouco mais, mas é capaz de eu achar, vamos ver. Mateus capítulo 6, versículo 25. Achei. Né? Diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Né? Então, quando você prioriza o reino de Deus, você tem que ter em mente o seguinte, que você não pode ocupar a sua vida com preocupações que o próprio Deus está dizendo que vai suprir. Então ele diz assim, olha, não andeis ansiosos pelo que vocês vão comer e beber. E ele dá exemplos, né? Ele fala do passarinho, ele fala que o passarinho ele não trabalha, ele não colhe, contudo Deus os alimenta, não é isso? E depois ele vai falar dos lírios do campo. Que coisa linda você passar em um lugar e ver aqueles lírios bonitos, não é? Uma coisa linda. E só que tem o seguinte, eles não fabricaram aquela beleza, eles receberam de Deus. E o texto vai dizer, Jesus vai dizer que nem Salomão, que foi um dos homens mais ricos na face da terra, experimentou uma glória dessas. Então, nós não devemos andar ansiosos com relação ao suprimento da nossa vida, porque a vida vale mais do que o alimento. Nós pensamos muito, nós temos uma mente muito limitada, e nós pensamos muito no que vamos ter, no que precisamos, não é isso? Mas nós esquecemos que nós só estamos aqui porque Deus nos deu a vida. Só estamos aqui e respiramos porque Deus providenciou essa atmosfera e essa mistura de gases, que ela é exatamente a mistura necessária para respirarmos. Não é? A Bíblia vai dizer que Deus a tudo dá força. Ele cria, mas Ele também dá força. Ele cria, mas Ele também provê. Ele providencia aquilo que é necessário. Então, o alimento não é maior do que o corpo. E ninguém, por seu esforço próprio, vai dizer no versículo 27, pode acrescentar um dia de vida à sua vida. Ou, 30 centímetros à sua estatura. Você não pode fazer isso. Tudo isso acontece pelo poder e ação de Deus. Deus sabe das nossas necessidades. No versículo 35 diz assim, porque os que não creem em Deus é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Amém? Você pode dizer assim, Deus cuida de mim, em todas as áreas. Amém? Então, uma das coisas mais importantes que deve dirigir a nossa vida, a mais importante de todas, é colocarmos Deus como aquele que está no centro, aquele que tem a prioridade, aquele que tem o primeiro lugar. Quando a gente vem para a casa de Deus, a gente tem que vir com esse propósito. Nós não vamos para a casa de Deus porque é domingo, não vamos porque vamos encontrar irmãos, não vamos porque tem um louvor bom, não vamos porque é um ambiente agradável. Nós vamos para a casa de Deus para adorar aquele que sustenta a nossa vida. Nós chegamos à casa de Deus porque queremos glorificar o seu nome. Porque entendemos que é fundamental para qualquer projeto de vida, é fundamental para qualquer caminhada que eu queira empreender. Eu preciso que isso aconteça. Amém? Mateus capítulo 22, por favor. Mateus capítulo 22, versículos 35 a 40. Leia comigo.
E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Olha a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Próximo. Este é o grande primeiro mandamento, ou seja, a prioridade é Deus. Em frente. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha que coisa linda. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, prioridade. Deus está acima até dos teus filhos, Ele está acima dos teus projetos, Ele está acima de qualquer coisa, Ele é o primeiro. Por isso eu digo que são duas coisas importantes, são dois princípios importantes para conduzir a tua vida. O primeiro é priorizar Deus, e o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque, olha, toda a lei, tudo que está aqui, o resumo de tudo isso, são esses dois mandamentos de Deus. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, você não vai, de jeito nenhum, fazer algo que desagrada a Ele. Se você amar o teu irmão como se fosse a você mesmo, quem é que faz mal a si próprio? Todos queremos o bem para nós, não é isso? Nós desejamos o bem. Então, segunda atitude é amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 1 a 3. Paulo vai dizer, capítulo 13, versículos de 1 a 3, Paulo vai dizer assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveita. Então, o segundo princípio é exatamente o amor. Né? Exatamente o princípio que você deve colocar como alvo da sua vida, porque ele vai te levar a tudo aquilo que você precisa conquistar nessa terra. Então, de tudo que Jesus ensinou, o valor mais importante sobre o qual nós devemos pautar a nossa vida é o amor. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor, a essência de Deus é amor. Maravilha. Olha, a base de tudo é amor. Se você imaginar que Deus, ele é autossuficiente, Ele tem todo o poder, Ele está em todo lugar, Ele sabe de todas as coisas, e Ele, no seu poder, Ele resolveu criar todas as coisas para colocar ali o ser humano. Por que Ele colocou o ser humano? Porque Ele queria ter esse contato, e não é um contato qualquer, é um contato de pai e filho. Onde um filho, ele se sente mais seguro, onde um filho se sente mais amado, se não no lar, se não na presença dos seus pais. Então, a base do relacionamento de Deus conosco é o amor. Né? Então, esse deve ser um princípio que precisa ser um alvo na nossa vida. O amor. Nós vamos ver aqui logo no início que palavras que você fale, que não estiverem pautadas em amor, elas são vazias. Elas não têm efeito. Não é verdade? É muito bom você dizer que ama. E é óbvio que todo mundo gosta de ouvir que é amado, não é verdade? Mas só que tem uma diferença entre você dizer e entre você realmente amar. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que quando nós falamos sem amor, o que sai da nossa boca pode até adoecer as pessoas. Pode adoecer as pessoas e pode até matar pessoas.
A Bíblia diz que da mesma boca, dos mesmos lábios, procedem bênção e maldição. Então, palavras sem amor não vão produzir benefício a ninguém, né? Alguém disse certa vez: a melhor linguagem do céu ou da terra sem amor é apenas barulho. Até o nosso louvor, não é? A gente canta, são hinos maravilhosos, inspirados por Deus. Isso me preocupa muito, que eu fico lendo, eu fico cantando esses hinos e eu fico assim: meu Deus, eu estou falando isso aqui para Deus. Estou falando para o Senhor. Não é? Não pode ser apenas palavras ditas ao vento, não. Eu estou falando com aquele que me salvou, com aquele que me amou, que teve misericórdia da minha vida, aquele que me restaurou. Não é? Seguindo sem amor, nós não somos nada. Olha o que diz no versículo 2. 1 Coríntios 13, 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Nada serei. Interessante que os crentes de Corinto, eles se achavam, né? Porque eles tinham dons espirituais ali na igreja. Então eles se achavam, como é que eu vou dizer, a última cocada do tabuleiro. Eles se sentiam assim. E eles alegavam que por causa de tudo isso eles tinham liberdade. Só que tem um detalhe: no meio deles tinha um camarada que estava se relacionando com a mulher do seu pai. E o pior de tudo isso, a igreja tolerava aquilo. Paulo vai dizer aqui que o conhecimento sem fé não é nada. Não é isso? Você pode ser aparentemente muito espiritual, abençoar pessoas, profetizar, falar em línguas. Você pode ser uma bênção, demonstrar uma fé muito poderosa. Mas se essa ideia, né, ou essa atitude tua não tiver amor, né, aí você é insignificante. Então, na verdade, os coríntios ali eram insignificantes diante de Deus, porque eles falavam coisas e faziam coisas que estavam desalinhadas com a vontade de Deus. Tudo que está na Bíblia é para instrução nossa, né? Se eu fico pensando assim, é hora da gente parar e analisar se o que nós estamos fazendo ou o que estamos deixando transparecer de espiritualidade para as pessoas, se isso é real. Porque ninguém pode abençoar ninguém se primeiro não for abençoado. Dizem que ninguém pode amar ninguém se não amar primeiro a si mesmo. Se você não tem amor próprio, como que você vai amar outra pessoa? Outra coisa importante, 1 Coríntios capítulo 8, versículo... Não, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1, lá no finalzinho, vai dizer assim, ó: o saber ensoberbece, mas o amor edifica, não é isso? Está aqui no finalzinho: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. O amor edifica. Então, cuidado, né? Estou pensando até num personagem vem na mente agora aqui, um personagem aí de programa humorístico. Você que se acha, porque tem um dom, tem um talento, canta bem, toca bem, é um bom diácono, é um bom porteiro, você que é uma pessoa que tem algum talento, cuidado com o perigo da soberba. O pastor Elias leu aqui falando de ofertas, daquela palavra que Davi pronunciou, daquelas palavras que Davi pronunciou orando a Deus, dizendo: na verdade, tudo isso que nós doamos aqui vem de ti. Recebemos de ti e de ti tu damos. Então, tudo que nós temos, tudo que somos, vem dele. Tiago vai dizer assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Tudo vem do Senhor, então a gente tem que tomar cuidado para não se ensoberbecer. Olha, sem amor, o que nós damos também é insignificante. Versículo 3 vai dizer assim: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres,
E ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitará. Então, a sua doação, se ela é feita para você ser aceito, se ela é feita para você controlar, ou para você ter prestígio, ou impressionar alguém, não tem valor nenhum para Deus. Ela não tem nenhum valor para Deus. Porque quando Deus, isso tem mais a ver com egoísmo do que com amor. Porque quando você for avaliado por Deus, Deus vai desprezar o que você tem. Ele vai, na verdade, considerar o quanto você amou a Ele e as pessoas. Você pode ter dado milhões. Você pode ter, ofertado tudo. Mas se isso não foi feito com amor, não tem valor diante de Deus. Por isso que Jesus falou, olha, quando você vier ao altar para trazer uma oferta, se você se lembrar que tem alguma coisa com algum irmão, vai lá primeiro e se reconcilia com ele. É por essa mesma razão que lá no passado, quando o povo hebreu, todo vivendo longe de Deus em pecado, adorando outros deuses, mesmo assim ia lá oferecer sacrifícios ao Senhor, o Senhor dizia assim, eu não recebo esse sacrifício de vocês. Por quê? Porque é um sacrifício de tolo, não tem valor para Deus. Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Agora, o que é o amor? O que é amor? Aí nós vamos ver aqui a partir do versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Em primeiro lugar, Deus é amor. O que é o amor? O amor começa dizendo lá, o amor é paciente. O amor é paciente. Tem uma capacidade infinita de suportar situações, às vezes, adversas e hostis. Tem a capacidade de andar a segunda milha junto. Quem é casado aí? Levanta a mão. Quantas vezes a gente não passa situações, por causa do amor que temos pela nossa esposa ou esposo, nós não suportamos às vezes e caminhamos mais uma milha. Não é verdade? Quantas vezes, porque você quer ganhar alguém para Cristo, você quer revelar o amor de Deus a outra pessoa e a outra pessoa não entende e às vezes te trata mal, quantas vezes você não suporta isso porque o objetivo é ganhar aquela pessoa para Cristo? Aí você caminha uma segunda milha, Mesmo naquele momento em que os nervos estão à flor da pele, está aquele ambiente hostil, Deus te dá capacidade para você resistir. Aliás, um gomo lá do fruto do Espírito é temperança, É longanimidade, que é paciência, e também temperança, é autocontrole. Então é importante que a gente persiga esses alvos, porque eles vão nos levar ao verdadeiro sucesso. Em segundo lugar, o amor é paciente e é benigno. O que é benigno? Benigno é aquele que pratica o bem. Benigno é aquele que pratica o bem, faz bem aos outros, é reagir com bondade. Diz que no original é reagir com bondade àqueles que nos maltratam. Ai! Fazer o bem a quem ama a gente é fácil, A gente até briga para fazer, mas quando alguém, nos maltrata, quando alguém nos ofende, quando alguém nos tira do sério, é difícil. E aqui quem está falando não é diferente de vocês, não. Pelo contrário, talvez o meu pavio seja mais curto do que a maioria dos irmãos aqui. Mas assim, como diz Paulo, a gente esmurra o corpo para que isso não se torne algo que vá dirigir a nossa vida. Então o amor, ele é paciente, o amor é benigno, o amor é a terapia de Deus para curar problemas de relacionamentos, dissensões, se vence com o amor. Agora, o que não é o amor? Aí agora vamos entrar no que não é o amor. Que diz assim, a partir do versículo 5. Mas eu quero que você preste atenção, não fica focado aí só no texto, não. O que não é o amor?
Primeiro, o amor não é invejoso. O amor não é ciumento. Será que você consegue conviver com o sucesso dos outros? Será que você consegue ver uma pessoa prosperar ou ver uma pessoa se destacar e você se alegrar com o sucesso dessa pessoa? Ou você é tomado de um sentimento de inveja, né? A Bíblia está dizendo aqui que o amor, ele não é invejoso. Ele não se aborrece com o sucesso dos outros. A gente tem muita dificuldade de celebrar a vitória dos outros. Queremos celebrar as nossas vitórias, mas temos dificuldade de celebrar a vitória dos outros. Mas é tão bom, em todas as áreas da vida. Se você é um profissional, eu vou dar um exemplo para vocês. Profissionalmente, trabalhando numa loja, Deus levantou uma pessoa na loja que eu era o gerente. Pessoa boa, trabalhava bem. E porque trabalhava bem, cresceu e começou a ter outras responsabilidades. Eu podia fazer como a maioria dos outros gerentes, que morriam de medo de que alguém crescesse perto deles e não dava chance para nada. Até que um dia surgiu uma vaga. Eu era gerente da loja de Niterói. E surgiu uma vaga em Brasília. Aí, lá a diretoria comercial parou e pensou assim: quem vamos enviar para Brasília? De todos os gerentes, o único que tinha alguém como subgerente era eu. Eu tinha observado o trabalho daquele camarada e eu o promovi a subgerente. Era a única loja que tinha subgerente, nenhuma outra tinha. Aí, fazer o quê, né? Ver o resultado. Eu fui para Brasília. Claro que tem plano de Deus em tudo isso, foi uma bênção, teve momentos difíceis também, mas foi um crescimento na minha vida profissional. Por quê? Porque eu não fiquei com inveja ou medo de uma pessoa crescendo do meu lado. Né? A nível ministerial, poxa, Paulo diz assim, né? Poxa, o meu desejo é que todos profetizassem, né? Todos falassem línguas. O nosso desejo é esse também. Eu quero que os pastores aqui sejam cheios do Espírito Santo, que ao abrir da boca deles, sabe, o coração de todo o povo aqui se alegre, que a presença de Deus venha, porque isso vai ser bom. Eu mesmo vou ser beneficiado. Então nós não podemos deixar penetrar no nosso coração esse sentimento de inveja. Temos que aplaudir, né? E nos alegrarmos com o triunfo e o sucesso de outras pessoas. Isso é o amor. O amor também não é presunçoso, ele não é soberbo. Ele não é soberbo. O texto diz: o amor não se ufana. Tá? Não se ufana. O que significa? Ele não é cheio de vento. Tá? Essa palavra, o significado dela é cheio de vento, né? Tem gente que parece um balão, cheio de empatia e orgulho, de empáfia, empatia não, né? Cheio de empáfia e de orgulho, pessoa vaidosa demais, orgulhosa demais, poço de vaidade. Mas isso não bate com a palavra, porque está dizendo ali que essas pessoas, na verdade, não amam, porque quem ama não tem um sentimento de orgulho para com o próprio. Claro que tem um amor próprio, né? Você precisa se amar, você precisa ser bem resolvido com você mesmo, mas você não deve ser orgulhoso. Não deve ser orgulhoso. Né? Então você tem que abrir o coração, porque sabe o que acontece? Quando você abre o coração para essas coisas, Deus libera bênçãos especiais sobre a tua vida. Amém? Você vai começar a ver portas se abrirem, você vai começar a ver crescimento na sua vida, tanto espiritual quanto material, porque isso não faz parte do amor. O amor também não é grosseiro nem egoísta, sabe? Ele não vive para si mesmo, mas ele também vive para servir os outros. Aqui uma área difícil. Nós gostamos de ser servidos, mas tem muito poucos que gostam de servir. Dá um exemplo aqui básico.
Estamos lá com a escolinha funcionando. Nós precisamos de professores. Precisamos de gente que se dedique. Sabe por quê? Porque tem muita gente que não assiste culto porque não pode. Porque tem que ficar lá toda semana, porque não tem rendição. Sabe como é que é? A gente precisaria ter 4 equipes na escolinha para a equipe trabalhar uma semana e ficar 3 semanas aqui na igreja sendo abençoado. A gente precisa de homens lá na portaria. Tem homens que eu fico preocupado, porque eles não vêm sempre, e quando eu olho, eles estão sempre na portaria. Sabe por quê? Faltam homens dispostos a servir. A gente tem que orar a Deus para despertar homens para servir. E eu me preocupo, porque quando eu vejo um irmão que não pode estar aqui ouvindo a palavra de Deus, e às vezes até precisa ouvir a palavra de Deus, mas no dia que ele vem, tem que ficar lá embaixo, ele não se alimenta. E quem não se alimenta, enfraquece e morre, né? Então, a gente tem que servir ao próximo, né? Não existe contenda quando a gente olha para a necessidade do outro. A gente não fica brigando só pela nossa. Quer ver uma coisa? Nós estamos em obras aqui. Não é um momento fácil para ninguém. Estamos em obra. E essa obra, ela tem um custo, né? Nosso desejo era que tudo já estivesse pronto, que esse ar-condicionado fosse novo. A gente padece aqui, por exemplo, com relação a instrumentos, com relação a caixas, com relação a microfones. Por quê? Porque nós estamos num momento em que a gente não pode gastar dinheiro nessas coisas. Imagina que a gente comprou um elevador e está pago, mas a gente não pode colocar o elevador. Por quê? Porque tem que fazer o fosso, tem que fazer a estrutura onde o elevador vai passar. E dói no coração da gente ver pessoas tendo que subir essa escada aí. Claro que dói. Só que essa dor não produz 50 mil reais. Ela produz uma necessidade que a gente está buscando. Mas a gente vai gastar em torno disso para botar o elevador para funcionar. Entendeu? Então a gente precisa entender que nós não somos egoístas. Nós queremos oferecer o melhor. E se todos nós nos unirmos para oferecermos o melhor, sabe o que vai acontecer? Deus vai abençoar. Lembra que eu falei lá no início, né? Que ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, não adianta. Então, querido, precisamos de amor. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente murmura achando que, não querem. Meu irmão, estou doido para trocar tudo isso aqui. Os meninos estão falando comigo, temos que trocar a câmera. Temos que trocar. Agora a gente está segurando. Por quê? Porque tem coisa mais importante. Então a gente precisa entender, porque nós temos um adversário que sempre vai soprar no nosso ouvido um motivo para reclamarmos. Bababá, 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 bababá. Não deixa isso acontecer, não. Tá bom? Então, vamos colocar a causa do outro na frente da nossa necessidade. Porque aí não vai haver contenda, porque o amor não é grosseiro nem egoísta. E o amor também não é irritadiço e nem melindroso. Melindroso é um mimimi, né? Melindroso é aquele, não gostei. O pastor olhou para mim com uma cara estranha. Estou até com medo já, olhei para o Robson. Se ele for cheio de mimimi, o pastor falou alguma coisa e olhou para mim. Passou por aqui e nem me cumprimentou. Eu cumprimentei um monte de gente aqui. Eu confesso que eu não cumprimentei a todos. Mas eu me esforço para fazer isso. Né? Não gostei do louvor, esse hino. O hino que o Diego cantou. Não gostei desse hino, não. Mas não é para você gostar, é para adorar a Deus. Quem tem que gostar é o Senhor. Quem disse que o hino foi feito para você? Que a gente está cantando aqui para te agradar. Não, a gente está aqui adorando a Deus com vocês. Essa palavra, eu preferi o pastor Leonardo. O pastor Leonardo conta aquelas histórias lá de... Como é que é o lugar? Minas Gerais, lá, as cidades de Minas Gerais. Né? E agradável, aquele jeito dele assim, todo, né? Descontraído. Amém, eu também gosto. Mas eu não desgosto do pastor Elias, não desgosto do pastor Roberto, não desgosto do pastor Ismael, não desgosto do pastor Valmir, porque tudo é palavra de Deus. E a palavra de Deus é liberada para nós. E olha, ela é de Deus. O pastor já pregou aqui sobre isso, né? Ainda que estejamos assim até um pouco falhos com relação àquilo que vamos transmitir, tem uma pessoa extraordinária chamada Espírito Santo.
E ele pega a palavra que pode penetrar até a junta, né? Lá da tua medula, da alma, lá dentro, vai tocar no ponto que tem que tocar e Deus vai falar contigo. Deus teve que usar até a mula, né? Para falar com Balaão. Então, se ele precisar, ele usa esse púlpito aqui. Não é isso? E a gente é só um instrumento. Então, não é hipersensível. A hipersensibilidade tem a ver com egoísmo e carnalidade. Só o amor pode restaurar a vida espiritual da pessoa melindrosa e irritada. Só o amor. O amor também não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, né? Então, eu falei aqui sobre aquele pecado lá da igreja de Corinto, né? Que o filho estava se relacionando com a mulher do pai. E aí, o problema mais grave era esse. Mas a igreja estava ali tranquila, né? Eles não ficaram preocupados com o que estava acontecendo. Mas o pior é que a igreja não lamentou, não chorou com essa situação. Ou seja, se alegrou com a injustiça. Se alegrou com uma coisa que estava errada. Não é? A gente precisa tomar muito cuidado, que a gente vive um tempo hoje difícil, né? A justiça está mudando tanto. Até a regra da justiça já não está valendo mais. Porque ela muda ao sabor de quem decide. Mas nós temos que manter o nosso padrão. Nós temos que manter o nosso padrão de conduta, o nosso padrão de família, os valores que nós aprendemos na palavra de Deus, porque o que é certo continua certo. Embora as pessoas queiram convencer que o errado é que é o certo. Mas o certo é certo. Então, como é que eu faço isso? Eu não assisto nada que venha fazer propaganda do errado para mim. Então, uma pessoa que adora novela aí, que fica lá aquele povo fazendo besteira, mãe brigando com filha, filho brigando com mãe, mulher traindo marido, marido traindo mulher, e por aí afora, é só você não colocar os seus olhos, não emprestar os seus olhos e o seu ouvido para isso. Só isso. A gente não pode se alegrar com a injustiça. Tá? Agora, e o que o amor faz? O que o amor faz? Aí nós vamos ver aqui, a partir do versículo 7. No versículo 7 diz que o amor tudo sofre. Abre mão do seu direito em favor do outro. Tudo sofre. Sabe, você pode ser ético, mas essa ética ela não vem só do conhecimento. Ela precisa ter uma base de amor. Para que você não seja ético de uma forma sarcástica, né? Então, é importante que você entenda que, assim como Cristo, assim como o apóstolo Paulo e os outros apóstolos sofriam em ver pessoas distantes de Deus, nós temos que pensar da mesma forma. Temos que pensar da mesma maneira. Porque o amor tudo sofre. Em segundo lugar, o amor tudo crê. Crê naquilo que recebeu da parte de Deus, né? A verdade, não abre mão da verdade. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 6, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, você precisa crer na palavra, principalmente. A palavra é a base do teu proceder diário. Ela é a guia da tua vida, é por onde você vai caminhar para agradar a Deus. Então você precisa manter a sua fé. O amor tudo espera. Eu gosto desse amor tudo espera porque fala de expectativa. Sabe, eu fico preocupado com pessoas que temem a Deus e servem a Deus e se acomodam. Eu penso que sempre Deus vai fazer uma coisa diferente. Eu penso que Deus sempre tem um projeto novo, um plano novo. Eu sei que Deus vai mexer e vai nos tirar muitas vezes da zona de conforto, porque está tudo bem aqui, mas Deus tem algo maior, Deus tem algo melhor. Então nós não podemos perder a esperança. O amor tudo espera. Não é um otimismo irracional, não é isso que eu estou falando. Mas é algo dentro do teu coração, entendeu? Uma expectativa. Não é você
aceitar o fracasso como normal. Não, nada disso. A minha vida está desorganizada. Todo mundo, quando chega na casa de Deus e quando tem encontro com Deus, tem algumas áreas da sua vida desorganizada. E quem é que coloca em ordem? É o próprio Deus. Por que o Espírito Santo está aqui? Porque ele veio, porque ele foi enviado. Ele foi enviado, em primeiro lugar, para convencer a gente do pecado, da necessidade de arrependimento. Mas depois disso, é para fazer uma limpeza mesmo. É para dar uma geral na nossa vida, nos nossos relacionamentos, dar uma geral na maneira como nós pensamos, como nós agimos. E se você abre o coração e deixa o Espírito de Deus trabalhar, é uma bênção. É uma bênção. E o amor tudo suporta. Fala de perseverança. Né? Perseverança. Irmãos, não é pelo fato de crermos em Jesus e sermos filhos de Deus que não vamos viver momentos de desapontamento, de tristeza, né, de perdas. Nós vamos viver esses momentos, mas nós temos que ter consciência, né, de que Deus está no controle de tudo. E temos que perseverar no nosso amor, não é isso? Não é simplesmente você crer e você suportar algo, como é que eu vou dizer? De forma passiva. Não. É você entender que Deus está no controle e que Ele vai gerar em você uma fortaleza. Uma fortaleza. Ele vai fortalecer você. É mais ou menos quando um soldado está na guerra defendendo o seu país. Às vezes a situação está difícil, mas ele está ali, ouvindo as ordens do seu comandante, ele vai em frente, porque ele não está ali apenas jogando um jogo, ele está ali defendendo a sua nação. E para você defender a sua fé, você precisa de amor. Porque só o amor vai gerar força para você suportar os momentos difíceis. Amém? Glória a Deus. Será que está duro demais? Eu não escuto ninguém falar nada. Ninguém dá um glória. Talvez a mensagem não seja para o glória, né? Mas ela é oportuna. Quem entende que ela é oportuna? A gente precisa ser lembrado dessas coisas. A gente não pode viver carnalmente, gerar planos, traçar planos e andar na carne. E aí é o seguinte, se alguma coisa que tem a ver com o meu serviço a Deus, com a minha devoção a Deus, atrapalha os meus planos, aí, peraí, não, hoje eu não posso. Hoje eu não posso porque a minha prioridade hoje é outra. Você não pode agir assim. Amém? E para terminar, o amor jamais acaba. Alguns, glória a Deus. O amor jamais acaba. Ele nunca vai entrar em colapso. Ele é algo que vai durar para sempre. Se você não gosta de amar e ser amado, significa dizer que você não gosta de viver. Não? Porque o bom da vida é isso, é você amar. E outra coisa, você não gosta nem do que existe no céu, porque Deus é amor. Então a pauta lá é amor, meu irmão. Eu já ouvi gente falar para mim assim, eu não quero ir para o céu não, lá é muito ruim. Não pode fazer nada, não tem nada. Eu falei, rapaz, você não tem noção. A gente goza de alguns segundos da presença de Deus e a gente se desmonta, chora, se alegra. Imagina você viver isso para sempre. Tu não sabe nem o que está falando. Não é isso? O maior alvo da nossa vida deve ser o amor. Né? Jesus deixou um mandamento em João capítulo 13. Vamos voltar para João capítulo 13, eu vou encerrar. Versículos 34 e 35. Que diz assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém? Glória a Deus. O amor jamais acaba. Qual é que é o alvo da sua vida? O que tem dirigido a tua vida? O que você tem... Hoje, se você parar agora e olhar para frente, quais são as diretrizes que você está tomando e qual o objetivo que você tem? Falei de duas coisas importantes aqui. A primeira é priorizar o reino de Deus. A segunda é receber desse amor. Romanos capítulo 5, versículo 5, Paulo vai dizer que Deus, o Espírito Santo, tem derramado do amor de Deus em nossos corações.
Amém? Eu queria orar. Queria que você se levantasse. Está na hora. Passei até um pouquinho, porque eu tinha que acabar agora, né? Mas eu quero orar com você. Você é igreja de Deus, você é povo de Deus. Entendeu? Alinha a tua vida. Meu irmão, olha, cuidado para você não ser enganado. Cuidado para você não ficar perdido nesse corre-corre da vida. Né? Eu fico tão impressionado, eu de vez em quando aqui eu sou obrigado a pegar o meu celular ali e abrir para verificar, por exemplo, o hino que vai ser cantado, às vezes uma palavra que eu vou ter que falar na hora da oferta, coisas assim, e às vezes eu tenho que falar com um pastor ali, com outro, para a gente determinar aqui quem é que vai abrir o culto, quem é que vai falar da oferta, quem é que vai fazer isso, aquilo outro, mas isso me incomoda a mim, incomoda, porque a gente acaba não ficando 100%. Celular, a gente entrou hoje no elevador, foi hoje? Acho que foi hoje, o dia está tão corrido esses dias que nem sei se foi hoje mesmo. E estávamos eu, a minha esposa, e entraram umas 3 pessoas. Todas, sem exceção, estavam assim, ó. Todas. A gente tem que tomar cuidado, porque senão isso aqui fica mais importante do que o nosso cônjuge, mais importante do que Deus, mais importante do que os nossos filhos. É uma bênção isso aqui. Mas ele não me domina. Está cheio de mensagem aqui, eu só vou ler quando chegar em casa. Entendeu? Não posso me dominar por isso. Então a gente tem que pensar bem na nossa vida e tomar a atitude certa. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós queremos viver com propósitos certos, com objetivos que nos conduzam à vida, com objetivos que não atrapalhem a nossa caminhada, porque esperamos novos céus e nova terra. A nossa vida não se limita a essa vida que vivemos aqui. Na verdade, essa vida é tão pequena, é tão infinita, ou melhor, é tão finita. A tua palavra diz que a vida é como a erva que nasce de manhã, dá a flor, mas no final do dia ela murcha e vai para o fogo. Então não nos deixa ficar distraídos com a vida, distraídos com os bens, distraídos, Senhor, com às vezes até a distração, a diversão, que faz bem, mas que a prioridade seja o Teu reino, a prioridade seja o Senhor. E não nos deixa viver uma vida sem amor, uma vida que só olha para si mesmo, uma vida que não tem prazer no sucesso alheio, uma vida que a qualquer coisa, qualquer palavra rouba a nossa fé, qualquer palavra nos tira da Tua presença, qualquer palavra nos afasta dos Teus caminhos. Não, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Não nos deixa viver assim, mas trata-nos hoje que o Teu Espírito Santo use essa palavra para abençoar vidas, para transformar vidas, para mudar propósitos, mudar parâmetros, mudar corações. E que essa mudança produza frutos, e ela se espalhe, e o Teu reino seja conhecido, que ao nosso redor, na nossa vizinhança, nos lugares onde nós passarmos, que nós possamos deixar um rastro de amor sobre a vida de cada uma pessoa com quem nós tivermos contato, Pai, em nome de Jesus, diga amém.